Daqui a 3 meses começam a vigorar novas medidas dentro da Lei dos Trabalhadores Domésticos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o diretor da SOS Empregador Doméstico, o advogado Rodrigo de Freitas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Rodrigo participou aqui das nossas piadas, né? Antes de a gente entrar no ar. Rodrigo, essa recente regulamentação da PEC das domésticas iguala definitivamente os direitos das domésticas, então, em relação aos demais trabalhadores que não são domésticos? Na realidade, os direitos eles não serão igualados na integralidade. É um direito constitucional que está sendo atribuído à categoria dos profissionais domésticos, no qual foi recentemente sancionado e foi publicado agora no dia 2 do mês corrente, no Diário Oficial, né, onde alguns direitos já entraram em vigor a partir da publicação e alguns demais direitos entrarão em vigor 120 dias após a data da publicação do edital. Agora, a gente colocou ali na primeira parte trabalhadoras domésticas e depois corrigimos para trabalhadores domésticos. É só a empregada doméstica ou a diarista que vai entrar nessa lei ou outras categorias também? Na verdade, na relação de trabalho doméstico, toda atividade que ela é exercida dentro de um ambiente residencial, que não existam fins lucrativos, a relação de trabalho ela é doméstica. Na relação de trabalho doméstico existem várias nomenclaturas que norteiam a categoria, tais quais cuidadores de idosos, o caseiro, o jardineiro, o motorista, a babá, a piloto cozinheira, de helicóptero entra também, piloto né? de helicóptero. Então, toda atividade que ela é exercida no ambiente residencial, que não existam os fins lucrativos, é caracterizado relação de trabalho doméstico. Agora, muito bom essa tua pergunta, Bives, porque eu fiquei em dúvida também das pessoas que moram em condomínios de casas ou de prédios também, que tem o porteiro, o vigilante, também se enquadram nessa categoria? Não. Condomínios, de um modo geral, certo? Esses condomínios eles têm CNPJ próprio, onde se aplica a CLT e uma lei específica e uma convenção para a categoria específica. Certo. Bom, agora olhando para o empregador, quais são os gastos que ele vai ter a mais com essa nova lei? Para um empregador doméstico, cujo empregado doméstico perceba o valor do piso regional da categoria, esse empregador ele terá o acréscimo de apenas 8% do fundo de garantia. Por que um acréscimo de apenas 8%? Porque a alíquota previdenciária, tá, patronal, que ela era de 12%, ela vai cair para 8%. A do profissional doméstico vai se manter em 8%, 9%, 11%. Então, será 8% parte patronal, 8% parte do profissional doméstico. E entrará em vigor também 3,2% do fundo de garantia, que será a multa dos 40% que está sendo trazida para a competência atual, e 0,8% do seguro acidentário, que resultam exatamente, somando-se os dois, resulta exatamente nos 4% da redução da alíquota patronal. Então, se equiparou o custo operacional para o empregador doméstico. Então, nós nos defrontamos com um acréscimo de apenas 8% da parte do fundo de garantia patronal. Isso muda para quem está empregando. E para o empregado, o que muda? Para o empregado é um benefício. Né? Um benefício no qual o empregador doméstico ele terá uma obrigação legal a partir de outubro de 2015 de fazer um recolhimento do fundo de garantia na conta vinculada do profissional doméstico. E caso esse profissional doméstico ele seja despedido sem justa causa, ele terá direito à percepção, né, de todo, vai poder retirar todo esse fundo de garantia e também esses 3,2% que o empregador doméstico vem pagando durante todos os meses, né, a partir de outubro de 2015, que resulta na multa dos 40% quando do término da relação de trabalho. Agora, dentro, por exemplo, da carga horária, dos dias de trabalho, ou até mesmo quando a gente pensar em férias, né, os 30 dias de férias, muda alguma coisa? E até um adendo ali, uma pergunta a mais na questão da empregada e da diarista. Quais são as diferenças? Qual é a diferença e o que caracteriza a diarista? Quantos dias ela tem que trabalhar? Na realidade, nunca teve uma lei específica determinante do número de dias. Sim. Né? A nível de mercado, sempre ouvimos falar que até 2 vezes não tem vínculo empregatício. Na Justiça do Trabalho, nos nossos tribunais e até mesmo a nível de tribunais superiores,
nós vislumbramos decisões que até, de certa forma, em alguns casos, 3 vezes por semana descaracterizavam o vínculo empregatício. Pois agora, a partir do advento da nova regulamentação, vai vir bem caracterizado que até 2 vezes por semana não tem vínculo empregatício e a partir de 3, o empregador ele é obrigado a fazer o registro na CTPS do profissional e cumprir com todos os encargos legais. Então, se a diarista trabalha 3 dias... Até 2 vezes por semana. Se ela trabalha 2 vezes, digamos, segunda e sexta-feira. Exatamente. Esse empregador, na realidade, não. Esse tomador do serviço, Sim. ele deverá pegar com esse profissional que está exercendo uma atividade de diarista, deverá pegar um recibo de pagamento autônomo por dia, né, por prestação de serviço, por determinado dia. E não bastasse fazer o pagamento por dia. Sim. Outra classe, por exemplo, tu citaste o jardineiro. Também é periódico, né? Exatamente. O serviço. Na semana, às vezes 1 ou 2 vezes. Vale a mesma regra. Exatamente. Perfeito. Mas esse recibo, ele precisa ter um MEI para passar um recibo, uma nota fiscal, ou só um recibo comum? Não, recibo comum, eu, fulano de tal, recebo a importância X, né, do fulano de tal, referente à prestação do serviço prestada na data tal. Tá, e as domésticas que dormem, que residem na casa onde trabalham, muda alguma coisa? Eu tenho uma dúvida a respeito disso, bem lembrado, Perdigão. Como é que funciona, por exemplo, aqui na Ubra, a gente tem o ponto. A gente marca quando entra e marca quando sai. Sim. Como é que vai funcionar na medida em que a doméstica reside? E aí, bom, agora eu estou em serviço, agora eu não estou. Sim, com o advento da nova regulamentação, está sendo trazido a importância e está bem redigido na regulamentação, em especial a publicação no diário, que o empregador doméstico, a partir de agora, ele vai ter que registrar o ponto da sua profissional doméstica. Né? Agora, como vocês falaram, né, da profissional que dorme no trabalho, foi trazido também na questão da regulamentação que o profissional que trabalha 12 horas, ele tem que obrigatoriamente ter um intervalo de 36 horas, né, para um novo dia de trabalho. Então, vem uma proibição. Agora, o profissional que trabalha durante o dia e simplesmente dorme durante a noite, sem estar à disposição do seu empregador doméstico, não tem problema nenhum. Basta ter um contrato muito bem elaborado, onde vem devidamente discriminado numa cláusula, né, onde se traz uma limitação de jornada, onde aquele profissional doméstico ele irá trabalhar somente de tal horário a tal horário durante o dia e não estará à disposição do seu empregador durante a noite. Sim. Então, não vai gerar o adicional noturno, né, que na realidade já entrou em vigor também com a publicação da nova lei dos profissionais domésticos. O que eu estou pensando na prática, Rodrigo, na seguinte questão. Imagina a situação, né? Foi assinado lá um livro-ponto, pode ser um livro-ponto? Uma folha-ponto também. Uma folha-ponto. Olha, entrei tal hora, saí tal hora. Mas a profissional dorme na casa. Correto. Aí passa, sabe aquela coisa a informalidade, né? Como a gente faz com, sei lá, um amigo, um primo, um sobrinho. Pega um copo d'água lá para mim. Se isso lá na frente, no caso de uma rescisão, não vai gerar um conflito, quem tem que provar o quê, por exemplo? Uma pretensão. Entendi. No caso, por exemplo, de uma janta em comum, auxiliar na limpeza, na louça. Recolhe a louça e tal. Aí o Perdigão ajuda também a recolher os pratos, mas a empregada lá da família dele também. E aí, mas aí estava na informalidade, ela janta junto com a gente. Porque numa hora de rescisão, sabe como é que é? Quando está todo mundo contratado, todo mundo se ama e é amigo. Aí quando entra na justiça, todo mundo se odeia. E aí podem gerar esses conflitos. No caso, por exemplo, a gente tem aqui o Direito do Consumidor toda terça-feira com o Marcelo Silveira de Almeida, né, que é advogado especialista no direito do consumidor. Ele sempre fala aqui nessa questão do ônus da prova. Quem é que tem que provar o quê? Como funcionaria nessa legislação, nessa regulamentação nova? Na realidade, até então, né, por analogia à CLT, eu sempre tive a interpretação de que o ônus da prova, pela relação de trabalho doméstico, não ter mais de 10 funcionários domésticos na residência, o ônus da prova, em tese, eu entendo como exclusivo do profissional doméstico, né, em comprovar na Justiça do Trabalho
que ele não teve hora extra e que ele, na realidade, que ele fez hora extra, né? Que ele laborou em horas extras e que ele não gozou do intervalo intra-jornada, que seria o intervalo de descanso, que são que é a grande demanda, na realidade, de reclamações trabalhistas na atualidade, né, com essas solicitações, né, das horas extras, que na realidade entraram a partir de abril de 2013, né, que esse direito a horas extras ele já está em vigor, né, a longa data, desde abril de 2013. Então, a interpretação é que o ônus da prova, até então, era exclusiva do profissional doméstico. Pois agora, com a redação da regulamentação, eles estão trazendo que o empregador doméstico ele terá que fazer o registro. Então, só que o simples fato de ter que fazer o registro, tá, ele pode gerar uma margem, na realidade ele gera uma margem de interpretação, que ele vai fazer o registro como qualquer personalidade jurídica. Sim. Né? Mas não está se tratando do ônus da prova na regulamentação. Então, nós teríamos que, em momento posterior, né, analisar como vai ser conduzido, né, como serão conduzidas as sentenças a nível de Justiça do Trabalho, a nível Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em especial na cidade de Porto Alegre, e a nível de TST. Né? Então, nós teríamos que aguardar para verificar se será aplicada a analogia CLT, né? Onde o ônus da prova será do profissional doméstico, pelo simples fato de o empregador doméstico ter menos de 10 funcionários na residência. Sim. Agora, no caso de acúmulo de função, tá? A doméstica ela tem alguns trabalhos que ela não pode executar, como, por exemplo, daqui a pouco de passadeira, lava, cozinha, passa, lava roupa, estende roupa, guarda-roupa, viaja para casa da praia, ou viaja com as crianças, a babá. Tem que estar especificado cada função que ela vai exercer. É muito importante o empregador doméstico registrar na hora do contrato experimental com o seu profissional, registrar as atividades que serão exercidas durante o pacto contratual. Que não só para efeitos contratuais, mas também para efeitos de regramento na atividade doméstica. Né? Onde, até então, é uma atividade que não existe acúmulo de função nem desvio de função. O funcionário doméstico, até então, ele sempre foi tratado como uma multifuncional, né? Onde ele pode estar lavando o carro, pode fazer um pagamento de uma conta bancária, pode ir ao supermercado fazer uma compra. Então, não existe o acúmulo de função para a categoria do profissional doméstico. Né? Então, é muito importante, né, que o empregador ele tenha devidamente registrado no contrato, né, as atividades que serão exercidas. Em especial, alguns casos, como, por exemplo, uma senhora que está com 7 meses de gravidez. Ela contrata uma profissional doméstica hoje, já vislumbrando em um futuro breve, essa profissional também vir a cuidar conjuntamente do seu bebê. Né? Então, é importante que ela, além de conversar com o profissional, pactuar verbalmente com o profissional, ela pode também colocar no próprio contrato de trabalho que, num futuro breve, ela também terá essa atividade a exercer na residência. E pode? Pode, sem dúvida nenhuma. E esse contrato tem que ser por escrito ou pode ser verbal? O contrato, na realidade, ele pode ser de forma expressa ou tácita. Sim. Né? O simples registro na carteira de trabalho, ele já se dá ao início de um contrato de trabalho. Mas é muito importante o empregador doméstico ele ter um contrato de experiência que é exatamente para testar as habilidades técnicas do profissional, onde, exemplificando, se o profissional doméstico, se o empregador ele faz um contrato de 30 dias mais 60 dias, totalizando os 90 dias, que é o máximo de um contrato experimental, caso o empregador doméstico não tenha mais interesse, né, no 89º dia de dar continuidade ao contrato de experiência, ele simplesmente comunica naquela data o profissional, faz os procedimentos rescisórios e não tem o ônus do pagamento do aviso prévio. Então, é muito importante ter um contrato experimental, evitando o pagamento de um aviso prévio e os reflexos de um aviso prévio indenizado.
Perfeito. Bom, e se você tem alguma dúvida, nossa sugestão, acredito que seja a tua também, procure um profissional de direito para elaborar o contrato se tiver alguma dúvida a respeito, não é verdade? Exatamente. A nossa empresa, na realidade, ela vem há anos já trabalhando exclusivamente com a categoria dos profissionais domésticos, administrando relações de trabalho doméstico, e nós sempre alertamos a todos, né, em todos os meios de comunicação, enfim, que é muito importante, né, o empregador doméstico fazer toda a documentação, assinar os recibos salariais, recibos de férias, recibos de 13º, pagamento de todos os encargos legais, e não simplesmente assinar, mas arquivar esses documentos para não ter surpresas mais tarde em uma demanda trabalhista. Perfeito. Quero agradecer a tua disponibilidade e aula que deste aqui, embora o tema seja muito complexo. Quero agradecer a presença então, do diretor da SOS Empregador Doméstico, o advogado Rodrigo de Freitas. Seja sempre bem-vindo. É sempre uma satisfação. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo.